Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi vir trazer um recado de Deus à vida de vocês. Quem nos acompanha sabe o quanto o Lar de Valor é importante pra gente. Porque o Lar de Valor, ele é um ministério. A criação do Lar de Valor não foi para garantir milhares de seguidores, ficar rico e sermos conhecidos mundialmente. O objetivo principal do Lar de Valor não é esse. Claro que se essas coisas vierem a acontecer, serão consequência do nosso ministério. E por que eu falo que é ministério? Porque o objetivo do Lar de Valor é servir as famílias. E por que eu queria trazer isso para vocês? Em maio de 2019, eu comecei a sentir uma vontade, assim, que eu não consigo nem explicar direito como que é a sensação, mas eu sei que ardia em mim uma vontade enorme de transformar o meu Instagram pessoal em um Instagram que trouxesse conteúdo, que esse conteúdo fosse edificar e que esse conteúdo fosse transformar vidas. Desde pequena, eu sempre levei muito a sério o reino de Deus. E sempre trabalhei na igreja, eu era criança, mas ajudava nas escolas bíblicas, ajudava nos momentos missionários, nas visitas missionárias que a gente fazia em Campos Elíseos, que é um povoado próximo a Montes Claros, com crianças. Então, assim, eu sempre fui movida por servir, por ter um ministério, por fazer a obra de Deus. E eu sabia que eu podia usar uma plataforma que tem sido tão conhecida, que tem sido tão usada, para que, de certa forma, esse conteúdo chegasse até as famílias. E eu sempre fui apaixonada com esse tema. Embora eu não tinha muito conhecimento sobre casamento, sobre filhos, sobre família, mas eu recebi esses valores dos meus pais. Eu cresci em um lar de valor. Eu cresci em um lar que, embora passava por dificuldades, mas sempre tem Deus como aquele que sustenta, aquele que provê, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que nos dá a direção. Sempre. E ao longo dos anos, nós estamos percebendo que as famílias têm perdido seus valores. E o que eu tinha para mim é que eu não queria que os meus filhos recebessem valores diferentes do que eu recebi. Então, se eu queria algo positivo para mim, por que não trazer esse positivo também para as pessoas? E aí, eu senti essa vontade enorme de transformar o Instagram pessoal, que antes era @quebarbosa, no perfil para famílias. E o primeiro desafio foi um nome que trouxesse sentido para aquilo que a gente ia falar, que mostrasse o real objetivo. E a gente sabia que o objetivo era resgatar os valores na família. E como eu disse, em maio eu não fiquei sossegada. Eu fiquei incomodada demais. E maio marcou minha vida como um mês assim que aconteceram desafios gigantescos, coisas que eu não imaginava que eu tinha capacidade e força para passar. Eu passei. Então, eu tava conversando com meu esposo, que sempre foi muito companheiro, sempre foi parceiro mesmo nas ideias, ora comigo, tá junto mesmo, independente de ser coisas positivas ou loucuras da minha cabeça, ele tá comigo. E a gente tava fazendo almoço um dia, e eu falei, Nivas, eu preciso de um nome. Eu quero um nome pra página, eu vou criar uma logomarca. Eu comecei a desenvolver a logomarca do jeito que eu queria. Pensei em cores para que tivesse uma identidade visual e as pessoas que olhassem soubessem que veio do Lar de Valor. E aí, a gente fazendo um almoço, eu conversando sobre isso, né? O quanto tem se perdido os valores nas famílias. Eu falei, tá aí, o nosso perfil será Lar de Valor. Eu tinha pensado em vários nomes. Eu pensei Lar Docilar, pesquisei, já tinha. Lar Meu Lar, já tinha. Meu Lar, já tinha. Lar de um Casal, já tinha. Lar Jovem, já tinha. Pesquisei um tanto de coisa. Mas nasceu o Lar de Valor. E no dia 20 de agosto de 2019, o Lar de Valor começou a iniciar os seus projetos aqui no Instagram. Foi quando a gente transformou o Lar de Valor
em um ministério. O que eu quero trazer para vocês diante disso? Quando nós temos que fazer algo para Deus, quando nós recebemos o chamado de Deus, vão acontecer diversas coisas. Você vai ser desafiado, você vai ser confrontado, você vai se sentir acovardado, você vai ter medo, você vai arrumar desculpas. A gente vai fazer de tudo para não encarar o ministério. Mas Deus tem te chamado. Quando nós iniciamos o Lar de Valor, não foi fácil. Não foi fácil e não é fácil até hoje, porque eu não dedico 100% ao Lar de Valor e vocês conseguem perceber isso, porque eu não consigo postar com tanta constância, eu não consigo ser constante nas postagens, eu não consigo ficar trazendo todos os dias. Por eu ter um trabalho secular, eu levo meu dia inteiro e quando eu chego em casa, eu vou cuidar da casa, eu vou preparar a janta, eu vou ficar um pouco com meu marido. E então, assim, quando eu trago conteúdos pro Lar de Valor, são realmente, assim, conteúdos que fazem sentido no meu lar e eu quero que as pessoas sejam impactadas também. Maravilhoso seria se eu conseguisse dedicar 100% ao Lar de Valor. Mas se a gente fizer um esforço, a gente consegue. E é isso aí também que eu vou falar com vocês. Então, assim, é importante que quando você receba um chamado, você assuma a responsabilidade. Como eu estava dizendo, no início não foi fácil, não é fácil até hoje. Quando a gente começou a falar sobre casais, a gente recebeu críticas que a gente só tinha 3 anos de casado, 2 anos, né? 2 anos e meio na época. 2 anos e meio de casado e a gente não tinha experiência para passar para casais que estavam casados há 30, 40 anos. A gente começou a falar sobre filhos, só que sempre deixando claro que eu estava passando valores que eu recebi enquanto filha. Também recebi muitas críticas porque não tinha filhos para poder ministrar sobre criação de filhos. Mas mesmo assim, o Lar de Valor não parou. O Lar de Valor não encerrou, porque, como eu disse, é um ministério. E ministério é servir. Independente do que você vai receber em troca, nós estamos aqui para que as famílias sejam abençoadas e valores sejam resgatados. Valores esses que foram instituídos por Deus para as famílias, mas têm se perdido no decorrer dos anos porque muitas outras coisas têm tomado os lugares dos valores. Então, a mensagem que eu tenho para trazer para você nesse dia: não descanse até que você veja o seu ministério frutificar. Não pare, não desanime, tá? Vou falar a mesma coisa que meu pai me falou ontem. Frustração, desânimo, tristeza não pode ser suficiente para encerrar o chamado que Deus tem na sua vida. Eu não sei no que Deus está te chamando a fazer. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é o projeto de Deus para a sua vida. Mas de uma coisa eu sei, você está vivo e vivo para a glória de Deus. Então, use as ferramentas que você tem. Busca de Deus. Se Deus te deu um retorno positivo, é dele para você, faça. Independente do que você vai ouvir, independente das coisas que você vai ter que negligenciar, independente das coisas que você vai ter que fazer, faça para o reino de Deus. Porque você pode ter certeza de uma coisa: vai valer a pena. E pessoal, vamos para a parte 2 aqui. Eu achei que ia ficar muito grande o outro, então eu dividi esse recado de Deus aqui em 2 partes, tá? O que eu queria falar com vocês nessa parte aqui? Nós fomos chamados para marcar vidas. E por isso é tão importante com que você agarre o seu ministério, agarre aquilo que Deus tem para você e faça valer a pena. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 5, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló,
todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eu tenho 3 coisas para falar com você hoje. A primeira, Deus te chama para atender o chamado. Assim como ele fez com Abraão, naquela época era Abrão, antes dele mudar o nome para Abraão, é Abrão. Deus faz com você. Deus te faz um chamado. Para Abrão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Para você hoje pode ser: sai da zona de conforto, sai da preguiça, sai do pecado, sai daquilo que está te amarrando, que está te deixando lá embaixo, não está te deixando prosseguir para o ministério. Deus te faz um chamado. E para marcar a vida sendo bênção, nós precisamos atender esse chamado. Deus fez um chamado para Abrão. E o chamado de Deus foi desafiador, porque Abrão ele tinha que sair da terra dele, da terra natal, deixando os parentes dele e ir para um lugar que Deus não tinha nem mostrado, só tinha falado vai. Para Abrão foi muito desafiador. Mas o objetivo de Deus era formar um povo que o amasse. Deus ele não nos criou para nós ficarmos longe dele, mas para nós sermos amigos dele. E por isso ele chamou Abrão para deixar tudo para trás, para deixar o jeito de viver da cidade que ele nasceu, deixasse o modo que as pessoas lá vivem e fosse viver inteiramente para Deus. É a mesma coisa que ele faz para você hoje. Ele te chama a viver o chamado dele. Ele te chama a viver o que ele tem escrito para você. Talvez você está tão acomodado da forma que você vive, no mundinho que você vive, na cidade, com os parentes que você vive. Está tão acomodado que aí você não vai frutificar. E Deus, ele nos ama muito. Ele não quer que nós vivamos separados dele. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Então ele te faz um chamado. A segunda coisa que eu tenho para falar com você. Para marcar a vida sendo bênção, você precisa crer na promessa. Primeiro, atender o chamado. Segundo, crer na promessa. Deus falou para Abraão: farei de você uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus fez uma promessa para Abraão. O que nós precisamos entender é que Deus, que o nosso Deus, ele não é homem para mentir, ele não é homem para se arrepender. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Você foi chamado para marcar vidas. Eu fui chamada para marcar vidas. E nós iremos marcar vidas com o nosso ministério, mas primeiro precisamos atender o chamado e crer na promessa. Deus, ele não nos chama para nos humilhar. Deus, ele não nos chama para nos destruir. Deus não nos chama para fazer passar por necessidades. Deus, ele não nos chama para nos amaldiçoar. Deus nos chama para nos abençoar. E através daquilo que ele faz nas nossas vidas, nós podemos abençoar outras pessoas. Olha o que ele falou para Abraão: farei de você uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Tem outras traduções que falam: farei de você um grande povo. No versículo 3 diz assim, na parte B: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus te chama para marcar vidas. Atender o chamado é o que ele quer. Ele te faz um chamado. Ele te dá uma promessa. Ele nos chama a crer nessa promessa. E terceiro, para marcar a vida sendo bênção, nós precisamos também viver o desafio. Deus nos colocou em determinado lugar para nós abençoarmos vidas. E por onde nós formos, nós precisamos ser bênçãos na vida das pessoas. O mundo precisa de Cristo, nossa cidade precisa de Cristo, famílias precisam de Cristo, e nós podemos levar a mensagem do Evangelho através do nosso ministério. E viver o desafio é fazer as coisas acontecerem. O seu ministério vai exigir de você, sim, que você vença o desafio, mas saiba que Deus, ele te fez uma promessa. E na palavra dele diz que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixou órfãos,
Ele não nos deixa sozinhos. Você foi chamado para marcar vidas, então usa a sua vida para abençoar outras vidas. Esse é o objetivo do Lar de Valor. E eu creio que Deus ele tem incomodado você de tal forma aí em seu coração, te chamando ao ministério, te chamando a sair da zona de conforto, te chamando para sair da preguiça, te chamando para sair do medo, deixar de ser covarde e começar a ser ousado. Independente do que as pessoas vão falar, independente das críticas que vão ter, você é chamado a viver um desafio. E esse é o convite que eu faço para você. Atenda ao chamado, creia na promessa e viva o desafio.